JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um promotor público que é referência em sua área de atuação. São 45 anos de carreira e dos 2.200 julgamentos populares. O maior número da história do país para um promotor. Uma brilhante carreira dele que é o mais antigo promotor brasileiro em atividade, sempre no Tribunal do Júri. Recentemente, despediu-se da carreira por força da aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Tranquilo, porém extremamente combativo, falo de Otávio Borba de Vasconcelos Filho. Eu não preciso dizer da minha honra de tê-lo aqui no programa, Borba. Claro, a honra é minha, eu já havia lhe comunicado isso, já tive a honra de ser entrevistado por você há algum tempo atrás, mais ou menos em 2005 ou 2006. Isso, no Jornal da Hora, Olhos nos Olhos também. Muito me honrou, muito... o meu nome foi veiculado bastante na cidade, então fiquei muito honrado com o seu convite também. Muito obrigada. Para poder falar dessa minha saída, dessa minha paixão que foi o Ministério Público. Exatamente. Bom, e assim, eu assisti vários júris, vi sua atuação em vários júris nessa cidade e observei bem que ao mesmo tempo, Borba, que você é uma pessoa serena, você como amigo, como pessoa do relacionamento entre amigos, é tranquilo, conhecidamente tranquilo. E, no entanto, quando você entra num tribunal, você é compatível e, me permita, um leão no Tribunal do Júri. Qual o sentimento, Borba, que o conduz a isso? As pessoas às vezes me perguntam, e eu não sei, primeiro perguntam como é que você consegue falar 2h30 sobre determinado caso, e eu, antevendo, quando me preparo para o julgamento, às vezes entendo que não vou ter condições de falar tanto. Mas você pergunta, é a paixão, o Ministério, o promotor tem essa vantagem. Houve uma modificação na nomenclatura do nosso cargo, nós passamos a ser considerados promotores de justiça. Então o promotor só promove, só pugna pelo que entende justo. Perfeito. Esta é uma condição que nos dá muita força, muita garra. Eu acho que o promotor, principalmente o promotor do júri, tem que ter a garra, tem que ter a gana de buscar a justiça. E cada promotor tem o seu estilo, não digo que o meu estilo seja o melhor, mas esse estilo que você falou, que eu me transformo num leão, já foi falado isso para mim, é porque eu acredito no que estou pedindo. E uma outra coisa é a preocupação de convencer a minha plateia. A minha plateia são só os 7 jurados. Quando minha mãe era viva, ela às vezes entrava no plenário e falava, meu filho, eu entrei, te joguei um beijo, você não viu. Porque eu tento me concentrar só para os 7 jurados. Então eu tenho que convencer os 7 jurados. Depois de algum tempo fazendo julgamentos pelo Tribunal do Júri, eu tento auscultar no olhar se o jurado está sendo convencido pelos meus argumentos ou não. Então, quando eu não tenho a certeza de se convenci ou não os jurados, é que vai me impulsionando com garra, com vontade de argumentar para sustentar a acusação, que eu acredito. Isto quer dizer, nos casos em que a prova leva para a absolvição do réu, eu subo no plenário e com a mesma força peço a absolvição do réu. Porque eu acho que a família da vítima merece uma consideração. Então não posso fazer uma acusação ou a sustentação da minha posição em poucas palavras. Então, às vezes, um pedido de absolvição que eu podia fazer em 5 minutos, para dar uma satisfação à família, por que eu estou pedindo a absolvição daquele caso, às vezes eu me estendo. Quer dizer, é a consideração com o ser humano, é a sensibilidade, é a vontade de fazer justiça e não apenas ver só o dever cumprido. Você traz isso com você.
E eu penso assim, Borba, deve passar na sua memória como um filme os seus 2.200 julgamentos, é óbvio, né? Eu acho que você não esqueceu de nenhum, né, Borba? O que você sente, o que isso representa para você? Olha, já me perguntaram qual a alegria desses anos, desses 45 anos. A alegria é receber o abraço, o sorriso do familiar da vítima morta, quando a justiça é feita e o seu assassino foi condenado. Esse é um preço é uma satisfação que não tem preço. Então, a luta que eu travo no Tribunal do Júri, aguardando a decisão dos jurados para poder sair da sala especial e me dirigir, geralmente os familiares da vítima estão ali e falam, olha, a justiça foi feita, quem matou seu filho foi condenado. Então isso é que me empolga, isso que me faz às vezes estender todas as 2 horas e meia que a lei permite que a gente fale, e com garra, com gana, porque eu acho, no meu estilo, há outros promotores que são mais professorais e tal, mas no meu estilo eu entendo que eu não me sinto convencedor se eu não brigo, se eu não grito às vezes. Não, eu sei, é verdade. E a tua história, eu digo que representa esses 2.200 julgamentos, porque não deixa de ser ou condenados ou absolvidos, a seu pedido mesmo, ou até não, uma vitória, né, Borba? Exato. Tantos julgamentos numa carreira. Exato. Uma vitória profissional. Eu me sinto assim, Clara, me sinto... porque sempre briguei pelo que entendia certo, pelo que entenderia justo, mas, de outra parte, é evidente que nesses 2.200 júris aproximados, muitos, o meu ponto de vista, não foi vitorioso. Claro. E eu posso lhe dizer o seguinte, eu aprendi nesses 45 anos a confiar no Tribunal do Júri. Eu sempre digo aos alunos que às vezes me convidam para dar umas palestras sobre o júri tem sempre razão. Quantas, centenas de vezes o que eu pedi não foi aceito. Muitas vezes nós temos 5 dias para recorrer. Muitas vezes eu me recolho, às vezes saio chateado, vou conversar com a família da vítima, tento relembrar o que eventualmente tenha falhado, por que os jurados não me acompanharam. E nesses 5 dias, muitas e muitas vezes, eu volto atrás e não recorro de uma decisão absolutória. Sim. Porque no final vou verificar que os jurados tinham razão. Tinham razão. Eu posso lhe dizer, centenas de vezes a minha tese não foi a vitoriosa. E algumas eu recorri, muitas o tribunal reformou, muitas, talvez centenas também, o tribunal não reformou, confirmou a decisão do júri. Muitos recursos eu fiz, Clara, por desencargo de consciência. Mas eu posso contar nos dedos de uma mão os casos absurdos que o Tribunal do Júri absolveu e eu recorri. Nesses, o Tribunal de Justiça reformou todos, menos um. Mas que no final foi feito justiça, que é um caso que demandaria talvez até eu não gostaria de cansar a sua atenção. Imagina, mas para dizer que o júri tem sempre razão. Todas as vezes que eu perdi, recorri, algumas voltou para o segundo júri, consegui a vitória. E posso dizer que no máximo 5 casos eu achei decisões absurdas. 4 foram reformados, voltaram para o segundo júri e acabou vindo à luz a condenação. Num único caso, o Tribunal de Justiça confirmou. E foi o caso de um motorista de táxi que acabou matando, auxiliando na morte de um desafeto, porque passaram a namorar com a sua antiga namorada. Crime passional. Crime passional. E ele era motorista de táxi e havia contratado um famigerado, um bandido que era o Índio do Marapé. Nossa, famosíssimo. Famosíssimo. Caso, eu lembro. Foi o último julgamento do doutor Arquimedes Bava. Lá eu era promotor Foi meu de São professor, Vicente, nossa. E do Índio do Marapé. Esse rapaz não foi
quem matou. Quem matou foi o índio do Marapé. Ele apenas dirigiu o automóvel. E ele, na verdade, Clara, não queria matar a vítima. Sabe por que eu digo que não queria? Porque quando ele ouviu o tiro, jogaram o corpo onde hoje é o Carrefour, lá em São Vicente, um lamaçal. Todo mundo saiu do carro, ele pegou a vítima, deu a volta. No meu tempo de moleque, a gente falava a linha 1, era Nossa Senhora de Fátima, lá, e foi levar esse corpo para a Santa Casa, dizendo, olha, eu encontrei atropelado, fizeram a sepsia no corpo, viram que ele não tinha sido atropelado, tinha uma bala na cabeça. Mas ele tentou socorrer a vítima. Só que naquela época eu fiquei indignado com a decisão absolutória dele. O índio do Marapé tomou 28 anos, ele foi condenado. Mas ele foi absolvido. Por uma situação emotiva que ele demandaria um programa seu para contar essa história. Mas apenas para dizer que juridicamente, como o júri tem razão, os jurados se anteciparam ao legislador. Esse julgamento aconteceu em 1982, se não me falha a memória, quando vigorava o artigo 25, que cuidava da coautoria. O artigo 25 dizia: aquele que de qualquer modo concorre para a prática de um crime, incide nas penas a esse crime cominadas e ponto final. Era a teoria unitária do crime. Todo participante, é evidente que ele participou, pois ele que indicou para o índio do Marapé quem era o seu desafeto, foi sequestrado na frente da namorada, a prova foi insofismável, ele admitiu inclusive a sua participação. Só que em 1984 houve uma mudança radical nesse artigo 25, que trata da coautoria. Sim. E passou-se agora o artigo 29 a dizer: aquele que concorre para a prática de um crime incide nas penas a esse crime cominadas, vírgula, na medida da sua culpabilidade. E o legislador acrescentou: aquele que quiser participar de um crime menos grave vai responder por esse crime menos grave. Então, na verdade, veja como os jurados se anteciparam, porque isso eu posso dizer, porque ele acabou sendo absolvido por 4-3. 2 jurados me procuraram e me disseram: doutor, o senhor tinha razão, ele foi o único responsável, ele foi o pivô. Agora, ele tinha um problema, eu digo porque a família depois me procurou e autorizou que eu comentasse. Ele tinha uma filha excepcional. E ele falava: quem é que vai... Um detalhe, ele foi estudar direito para fazer a autodefesa. Veja. Era um caso tão candente que o doutor Castione se ofereceu para defendê-lo de graça, o doutor Walter de Carvalho, ainda vivo, se ofereceu para defendê-lo de graça, Derossi de Oliveira se ofereceu para defendê-lo de graça, mas ele quis fazer a autodefesa. Foi um júri extremamente emocional. E se vigorasse o artigo 29, porque os 2 jurados me procuraram e falaram: doutor, o senhor está certo, ele foi o único responsável pela morte. Se não fosse ele, no carro dele, no táxi que ele tinha, é que o índio do Marapé entrou, sequestrou o rapaz e matou. Ele tem uma participação efetiva nesse crime. Só, doutor, quem é que vai cuidar da filha excepcional dele? Então, 2 jurados que o absolveram disseram que juridicamente era caso de condenação. Agora, se vigorasse o artigo 29, que veio à luz em 2 anos depois, os jurados o teriam condenado, mas pelo crime menos grave que ele queria participar, que era de dar uma surra, como a gente fala na gíria, dar uma sugesta naquele rapaz para ele abandonar a moça. E lamentavelmente, eu disse, esse foi o único júri que eu recorri e o tribunal confirmou. E que no final, Clara, por ironia dessa vida, 2 ou 3 anos depois, ele jogando futebol, era um exímio jogador de futebol, por um acidente, a arma de um policial cai no chão no vestiário lá do 2º BC, do 6º BPMI, onde a gente fazia um torneio jurídico na data da justiça, e o revólver disparou e atingiu na cabeça. E ele acabou morrendo na frente do filho de 8 anos, na região da cabeça exata. Certas coisas, Borba, são inevitáveis. Maktub, não é dizer a gente é fatalista ou coisa que o valha, mas tem que acontecer. Estão escritas, não adianta. Exatamente. Tanto a absolvição dele quanto o triste destino. E fazer o quê? Mas apenas eu Maktub. digo... Maktub, exatamente, está escrito. Agora... Apenas para ressaltar a sabedoria do júri.
É porque verdade. ele, sentindo o clamor popular que já devia estar graçando no país, é que levou o legislador a modificar o artigo 29, que a mim parecia injusto mesmo, porque era a teoria unitária do crime e todo mundo respondia pela mesma participação. Tivesse uma participação maior ou menor, e hoje a lei modificou. Modificou. Você falou no Cassione, você falou no Deroz, de Cassione, volta. Você, como vê a justiça atual hoje? Não somente no Tribunal do Júri, porque pelo Tribunal do Júri, você, entre aspas, enfrentou José Gomes da Silva, Derossi José de Oliveira, Paulo Sérgio Leites Fernandes, Vicente Cassione, que ainda está aí, não sei, o Vicente disse que vai parar com o Ele com sempre fala. Sempre fala, nós já Que é o último conhecemos. júri, que é o último júri. Eu estive no último, inclusive, que ele fez recentemente, que você também foi promotor, mas a gente não acredita muito. Como é que você vê a justiça? Porque eu fico pensando, você pegou a nata da advocacia no Tribunal do Júri de Santos, gente, e hoje? A nova geração tem muitos valores, muitos jovens advogados que estão brilhando. Eu até não gostaria de citar nome para não fazer injustiça, Concordo. mas tem vários advogados novos que estão brilhando por aí. Eu acho um outro estilo. A justiça modificou muito. Eu acho que aquele romantismo está cedendo lugar a um pragmatismo muito exagerado. Eu acho que a informática, em todos os campos, né, se você me permite abrir um pouco, essa informática que eu, por exemplo, não consigo competir mais com os promotores novos que entram agora, porque eles dominam a informática, acessam o Google, têm as informações prontas. Agora, eu acho um perigo para a juventude essa informatização muito grande. Por exemplo, eu digo, quando eu preparava os recursos, cada vez que eu preparava um recurso ou sustentava uma tese, eu ia nos livros, eu tenho um fichário, vários Eu fichários. avalio. E cada vez que eu tinha que apresentar um recurso, eu datilografava todos aqueles acórdons, por exemplo, todos aqueles artigos de doutrina. Hoje, o estudante vai, digita, por exemplo, legítima defesa. E na tela já vem umas 80 decisões sobre legítima defesa. O sistema de copiar, colar, copia, cola, a petição fica bonita, mas só que aquilo não gravou na mente do estudante. Verdade. Então eu acho que a juventude tem sim que se utilizar dessa evolução, né? Que está ao seu dispor. Mas eu acho que, principalmente para o advogado, principalmente para o jurista, quem trabalha na área do direito, não pode abandonar os estudos, não pode abandonar a leitura dos livros. Também acho. Porque vai embotando muito o seu... É a coisa pensamento. do sentir, né? À medida que você toca, que você lê com os seus olhos, que aquilo está sendo manipulado por você, fica mais pessoalizado. Borba, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo, mas eu ainda quero saber muitas coisas de você. Iria convidá-la a continuar comigo aqui no estúdio. Você pode? Posso, claro. É uma honra para mim, claro. Então, muito obrigada pela sua presença. Vamos continuar juntos e eu encerro por aqui. JB, eu acabo este programa de entrevistar Otávio Borba de Vasconcelos Filho, este promotor público espetacular que todos estão amando. Mando um beijo para você, para todos que ficaram conosco até agora e eu vou continuar para a próxima quarta-feira com o Dr. Otávio Borba de Vasconcelos Filho.